Você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla, nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE, como sempre trazendo muita informação para você que nos acompanha. Desde já eu te convido a participar do nosso bate-papo e hoje nós vamos falar sobre uma ONG, a ONG que Eu Me Importo, né? Atua com famílias migrantes e em situação de vulnerabilidade. Para falarmos sobre esse assunto, eu estou aqui com os nossos convidados de hoje. Eu estou aqui com a Yara Wisvel, ela é vice-presidente, e o Gabriel Cavalcante, assessor de comunicação. Os dois estão aqui conosco para falarmos sobre essa ONG, sobre essas boas ações que andam acontecendo. Seja muito bem-vinda, Yara. Muito obrigada por receber-nos aqui hoje. Muito obrigada mesmo. É uma importante, assim, conversa que a gente quer ter justamente para poder mostrar um pouco da ONG Eu Me Importo e poder, com certeza, mostrar que quem se importa pode também ajudar com a gente. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Prazer te receber, meu colega de trabalho também, Gabriel. Obrigado, Adriana, pelo espaço. Obrigado aqui por receber a gente. Então, desde já, muito obrigada vocês terem disponibilizado parte do tempo de vocês para estar aqui com a gente, somando, passando essa informação, porque onde tem ajuda, a gente tem que ter esse reconhecimento, tá passando esse conhecimento para o pessoal que nos acompanha. É muito importante saber que tudo isso acontece. E eu fiquei sabendo que a ONG começou com essa iniciativa de colegas, né? Colegas de faculdade, que foi em 2017, começou aí uma ação, né? Alimentando o pessoal, né? Os imigrantes. Começou aí essa reunião de amigos. E surgiu a ONG, né? Ela partiu aí de uma ação desse Dia das Crianças e daí foi para frente, vocês continuaram porque realmente a demanda é necessária mesmo, né? Foi. Lá em 2017, tudo começou realmente com um grupo de amigos que, né, com a questão da migração, viu a necessidade, realmente a gente via a situação acontecendo e falava, a gente tem que ajudar de alguma forma. Não dava para olhar todo dia para aquilo e não fazer nada. Então, naquela época, a gente se juntou, foi justamente na época do Dia das Crianças, para levar cachorro-quente. Naquela época não se chamava Eu Me Importo, se chamava Perro Caliente con Amor, que na tradução é cachorro-quente com amor. Então, a gente começou no Dia das Crianças, levando cachorro-quente. Nessa ação, especificamente, era bastante gente ali que ficava. E depois disso, foi uma ação atrás de outra, levando, né? A gente, como você falou, o foco realmente é para a questão da migração. Mas, hoje em dia, a gente também apoia questões de brasileiros também, independente da nacionalidade. Realmente, são pessoas que necessitam de ajuda. A gente está lá para apoiar, independente da nacionalidade. Qual é a sensação de você estar ali ajudando as pessoas, alimentando aquele que realmente não tem o que comer, que não tem ali um abrigo para estar embaixo naquele momento, porque nem tudo dá conta da demanda que está tão grande a cada dia que se passa, né? Qual é a sensação que vocês sentem ao realizar aí, a estar alimentando pessoas, né? Aquilo que dói na alma, dói na barriga, só em ver ali, você não dá para fazer vista grossa a uma situação dessa, né? Sim, assim, as ações, elas são muito variadas, né? Tanto com relação à alimentação, quanto também itens de higiene pessoal, várias coisas necessárias. Mas essas ações, realmente, quando a gente leva alimento, são ações muito especiais, porque, como você falou, alimento a gente não tem como esperar para o dia de amanhã. Realmente, assim, a fome dói na hora. Então, é uma questão muito sensível e realmente é muito tocante quando a gente participa de uma ação, sendo voluntário para ações que é voltada para alimentação, é realmente muito tocante. A gente não tem como a sensação que dá, não dá nem de explicar, porque você só estando lá para você sentir realmente você fazendo a diferença na vida do outro. Como é que foi a primeira ação, né? Tinha quantos participantes nesse dia? Gabriel, você já estava nessa ação também? Não, eu entrei depois. Em 2017 eles começaram com esse trabalho, vieram aí por um tempo trabalhando, se desenvolvendo. Eu entrei mais recente e aí agora eu já tô somando com eles aí nas últimas ações dando esse trabalho. Por isso que ela tá falando do começo, aí daqui a pouco eu entro. Maravilha. Bom, lá no começo, a gente, como eu falei, era um grupo de amigos. Então, assim, hoje em dia nós temos mais de 40 voluntários. Muitos, né, de 2017 pra cá, muitos mudaram, né, de cidade, muitos foram pra outra. Até tem gente que mora em outros países hoje em dia. Mas, e por isso que temos também alguns voluntários EAD, como a gente chama, que a gente não pode ajudar, por exemplo, no dia da ação, mas é
apoia divulgando, apoia com ajuda financeira, na parte do marketing, enfim, várias frentes que a gente tem, né, na ONG, justamente para ela poder funcionar e poder estar fazendo ações desde 2017. Naquele então, a gente conseguiu juntar, eu acho que, se eu não estou enganado, umas 20, 25 pessoas que foram no dia ajudar. E para você ter uma noção, ainda assim não foi suficiente. Eu lembro que a gente teve que realmente fechar o carro porque a gente não tinha mais cachorro-quente para entregar, infelizmente. Foi mais pessoas procurando, E né? mais pessoas procurando, exatamente. Hoje a ONG não trabalha só mais com a questão da alimentação. Ela já inseriu aí a questão higiene, educação e outras demandas a mais, porque a gente sabe que a necessidade deles é grande, a vulnerabilidade ali é imensa, principalmente para aqueles que estão ali na rua, né? Não tem nenhum teto para estar embaixo. Exatamente. A gente, desde então, as últimas ações, a gente tem justamente feito ações que abrangem mais essa questão da itens de higiene pessoal, questões de educação. Teve uma época, alguns anos atrás, que a gente ia nos abrigos e ficava com as crianças, fazia ações específicas com as crianças. Então, a gente fazia uma escala aos sábados que a gente ia lá e ficava uma manhã inteira com as crianças nos abrigos. Então, assim, a gente fazia uma escala, né? Então, sempre rodava os voluntários e ficavam lá uns 5, 6 voluntários por sábado. Então, assim, a gente já atuou em várias frentes, realmente, na parte de educação, itens de higiene pessoal, questão da alimentação. E aí, justamente, essa nossa próxima ação, que vai ser esse próximo sábado, é justamente em relação a itens de higiene pessoal e saúde da mulher. Olha que bacana, tão importante até essa ação que vocês fizeram em relação, tá com as crianças, até orientando, né, é um país novo, é um lugar novo, é tudo estranho, é tudo diferente, e até as crianças assimilarem tudo que elas estão vivenciando e vocês estarem ali, de certo modo, dando esse suporte, dando esse apoio, isso é muito importante, isso é muito bacana uma ação como essa, né? E como é que vocês mantêm esse equilíbrio entre tantas áreas assim? Então, a gente sempre gosta muito... A gente tem, no caso, a nossa presidente, ela justamente aqui escreve os projetos. Então, assim, querendo ou não, a Vitória e eu, nós somos as pessoas que já trabalhamos nessa área em agências... Humanitárias, obrigada. Em agências humanitárias. Então, a gente já tem, querendo essa experiência no meio humanitário. Bacana. Então, como eu falei, a partir daí a gente escreve os projetos, só que a gente sempre gosta de ouvir os voluntários. Então, por exemplo, essa ação que a gente vai fazer agora, sábado, surgiu da ideia justamente de um dos voluntários. No dia que a gente fez o cadastramento em um lugar específico, ele deu a ideia e falou, nossa, eu acho que aqui seria um lugar muito bacana a gente fazer de educação voltada para a mulher. Porque no cadastramento a gente identificou que tinha muita mãe solteira. Então, assim, que precisava realmente dessa escuta, dessa informação. Então, a gente falou, nossa, que bacana, vamos tentar escrever, ver como é que a gente consegue fazer isso, como que a gente consegue botar em prática. Então, as ideias, elas surgem muito assim disso, da gente ir no lugar, ver a necessidade, a gente escuta muitos voluntários, porque é aquela coisa, todo mundo soma. A ideia justamente da Eu Me Importo é todo mundo somar e assim, fazer rodar pra gente poder apoiar a maior quantidade de pessoas possível. Muito certo. bom. E a gente destaca até porque não é como muitas pessoas pensam, que a gente vai arrecadar, vai para um lugar, quem tiver ali vai receber, ou a gente vai organizar aqui, tá? Hoje é sobre alimentação. Vamos chegar e distribuir comida para quem tiver. Tem todo um trabalho prévio, as meninas fazem um trabalho lindo de cadastramento. Antes da ação chegar, passam várias etapas, as famílias são selecionadas, as famílias são registradas. Então, para uma ação como a que a gente vai realizar no sábado, que é voltado para a educação e saúde, a gente sabe quantas crianças vão precisar, por exemplo, se a gente for entregar fralda, o tamanho, a idade das crianças, as mulheres são mulheres que são mães solteiras, elas têm alguma necessidade, então elas têm todos esses dados. Então, assim, é uma ação que a gente consegue... ter uma estratégia por trás para não... Porque a gente sabe que a nossa ação não vai mudar a realidade das mulheres. Só que a gente consegue otimizar o nosso trabalho dessa forma, tendo esse cadastro, para que a gente consiga alcançar o maior número de mulheres da melhor forma possível. Então, assim, é muito além do dia da ação. Por isso que ela falou que tem pessoas que às vezes não conseguem ir no dia da ação, participar, mas fazem todo esse trabalho por trás, de capacitação, de cadastramento, que faz também a ONG girar.
essa averiguação antes de tudo, né? Muito importante tudo isso. Eu acho que essa é um grande diferencial da gente, porque é aquela coisa, a gente consegue deixar específico para aquela situação, porque cada situação é uma situação, como o Gabriel falou. Houve necessidade de cada um. Exatamente. Sim. Muito importante isso. E especialmente aí os acadêmicos de saúde, vocês também têm essa ligação, né, para que eles possam estar levando os serviços a essas pessoas. Como é que funciona? Então, nisso a gente faz justamente uma capacitação, entendeu? Então, a gente, para essa ação especificamente, que vai ter essa questão de desengasgo, aleitamento materno, tudo isso, todas as informações necessárias, foram capacitados os voluntários que vão, de fato, prestar essa informação. Então, durante essa semana, teve uma capacitação específica para eles, justamente para poder, no dia, a gente conseguir passar essa informação da melhor forma possível, né? E também com todo o cuidado que, querendo ou não, é necessário ter, né, na hora de passar esses tipos de informação. Então, antes disso, tem toda essa investigação antes, vendo o que aquela comunidade está necessitando. Isso o quê? Vai ser todos os abrigos ou em algum determinado abrigo? Como é que funciona? Bom, essa ação especificamente é numa ocupação. Então, assim, a gente basicamente contém um ponto focal, a gente chama de ponto focal, que é a pessoa responsável, né, de lá, e justamente sou eu que entro em contato com ela. Então, só para entender um pouquinho por trás como é que funciona a ação por trás, há uns 2 meses atrás a gente foi lá e fez esse cadastramento. Então, a gente falou com ela, ela já tinha um grupo de WhatsApp especificamente, né, e levantou esse pessoal. Então, quando a gente foi lá no dia, que foi um sábado, a gente ficou a manhã inteira cadastrando. E aí, nisso, eles levam os documentos das pessoas e a gente cadastra família por família. Então, é isso que o Gabriel falou. A gente tem os dados num banco de dados justamente com a idade da pessoa, justamente necessidades específicas, se tem criança, se usa fralda, se tem alguma pessoa com deficiência. Todas essas informações necessárias a gente tem. E aí, a partir disso, a gente vai montando para justamente ver onde seria o melhor lugar para fazer aquele tipo de ação. E aí vai ser justamente nesse lugar, porque lá especificamente temos muitas mães solteiras em questões de vulnerabilidade mesmo. E também nesse caso específico, temos muitas brasileiras também lá. Pontos críticos, né? Pontos críticos. Pontos críticos mesmo. Gabriel, onde entra você nesse momento? Olha, eu entrei num acaso, uma amiga minha, a Ana Beatriz, ela já faz parte da ONG há um tempo. Eu saí com ela um dia, na véspera de uma ação, ela falou assim: amigo, a gente tá precisando de homens era uma entrega de cesta básica, ali na Olaria, pouco depois da Ponte dos Macuxis. E aí a gente tá precisando de homem para carregar as cestas, para ajudar no abastecimento e também para ajudar ali no suporte, no dia. E eu falei, olha, amanhã eu não tenho nada para fazer. Fui pra ação. Descobriram lá que eu trabalhava com comunicação, que eu trabalhava com foto, vídeo. Me juntei com outra pessoa, a gente acabou fazendo as fotos e os vídeos do dia lá da ação, ajudamos. E aí logo depois acabou a ação, a gente foi almoçar, aí a presidente chegou e falou assim, você quer fazer parte? Porque pra entrar tem todo um processo. Os voluntários passam também por uma seleção para saber se os voluntários estão realmente comprometidos com a ideia, né, da ONG. E ela me convidou para fazer parte. Eu aceitei porque eu tinha adorado a ação. Foi assim, algo muito especial você fazer parte de um momento desse. E aí de lá para cá eu passei a fazer parte da comunicação. Elas já trabalhavam, elas já se organizavam entre elas, mas aí eu jornalista, repórter, entrei como assessoria e tô ajudando também nas redes sociais. Aí a gente tá junto aí, somando nesse voluntariado. Se a gente sabe fazer, a gente tá... Você sabe o quão é importante a tua ajuda nesse momento, né? Você como jornalista, como repórter, você tem a comunicação na mão e é muito importante o público saber do que está acontecendo, porque a partir da divulgação que pode gerar aí mais ajudas, mais parceiros, mais pessoas para estar atendendo essas pessoas que tanto necessitam, né? Às vezes basta um ali começar aquele trabalho de formiguinha e vai enchendo mais de pessoas assim, vão se agregando ali, se juntando mais para somar, que a ajuda seja maior, porque a necessidade é imensa, né? Sim. Com certeza. E aí eu entrei na ação, aí a gente começou, aí já tiveram capacitações, treinamentos, aí a gente teve agora a ação de Páscoa,
que também a gente fez toda essa mobilização com as crianças lá no Operário também. Nesse mesmo local a gente fez a ação de Páscoa ali no período da Páscoa, com oficina de chocolate, levando brincadeiras para as crianças, porque muitas dessas crianças em situação de vulnerabilidade, às vezes elas perdem até o direito de ser criança, às vezes elas têm que ajudar em casa, a gente sabe que às vezes elas têm outras responsabilidades, então a gente levou brincadeira para elas, tem voluntários que já trabalham com essa área. As crianças foram jogar bola, foram correr, brincar de bandeirinha. Então, assim, é um momento mais lúdico. Ser criança, né, de verdade. Voltar, ter esse direito de brincar realmente. E ter aquele momento ali de ganhar um ovo de Páscoa, de confraternizar com outras crianças no bairro. E agora essa ação de saúde também que a gente vai ter nesse final de semana, que atende 2 públicos. Que são as mães, que, como a Yara já falou, vão receber essas palestras sobre aleitamento materno, aquelas que são mães ou cuidadoras de crianças pequenas, sobre desengasgo, que é algo muito necessário. Enquanto elas estiverem naquela capacitação, naquele curso, naquela conversa com os estudantes de medicina e com voluntários, que nós também temos que são médicos, a gente vai estar brincando com as crianças, porque elas não têm, às vezes, uma rede de apoio com quem deixar, vão levar essas crianças e a gente vai estar ocupando as crianças enquanto as mães estão no curso, isso, brincando, fazendo tudo ali com elas. Que maravilha. Agora eu pergunto para vocês dois, existe aí algo que vocês aprenderam no campo, né, com as famílias, que nenhum curso ou teoria teria ensinado a vocês? O que vocês aprenderam nessas ações? Bom, eu acho que, sendo bem sincera, eu acredito que quando você vai e participa dessas ações, a gente vê que o nosso problema não é nada. A gente vê como às vezes a gente reclama. Exatamente. Tendo tanta coisa que, assim, nem se compara. Então, eu acho que o que eu mais aprendi em todos esses anos é realmente olhar com mais amor, sabe, ao que eu tenho e ver assim, caramba, não tem por que eu reclamar. Não tem mesmo por que eu reclamar. Então, e poder pegar um pouquinho do que eu tenho e poder dividir com o outro, eu acho que isso pra mim é o que eu tenho mais aprendido, é dividir as coisas realmente que... É isso, se você tem como dividir, como ajudar, seja assim, às vezes a pessoa me pergunta e fala assim, eu queria ajudar, mas eu não tenho muito como contribuir. Eu falo, o que tu puder ajudar, seja R$5 está ajudando a gente. Qualquer ação bem-vinda, uma ajuda em estar lá, no cuidar, isso que vocês fazem, em resgatar brincadeiras, está ajudando a cuidar para que essas mães venham a ser atendidas. Então é uma mão ali ajudando a outra e vai formando aí essa rede de apoio. Isso é tão importante. Acredito que seja uma sensação de gratidão, seja gratificante para você mesmo. Enche, assim, dá aquele calorzinho no coração quando a gente faz o bem. Isso é tão bom, né? Com certeza. É uma sensação tão maravilhosa, você ajudar quem verdadeiramente ali está precisando dessa ajuda. E sobre a ação desse final de semana, o que motivou a escolha do tema, né? Saúde da mulher e também higiene dos bebês para essa ação? Então, especificamente essa ação, como eu expliquei antes, foi realmente no cadastramento. No dia do cadastro, um dos voluntários, que ele é médico, o Cássio, ele chegou pra mim e falou assim, Yara, nossa, tem muita mãe solteira, eu acho que seria muito interessante a gente fazer uma ação voltada pra isso. E eu falei, caramba, gostei da ideia. Realmente é muito coisa específica e especial. Uma questão de informação que a gente ainda não tinha feito, algo parecido em relação à saúde da mulher. E a gente já tinha tido, assim, a vontade. Mas a gente, nessa época, por exemplo, o Cássio não era um dos voluntários. Então, a gente não tinha esse apoio. Então, agora que ele já é nosso voluntário, a gente falou, nossa, dá de fazer. Realmente, agora a gente tem tem os meios, tem voluntário que é capacitado para isso. Vamos tentar desenvolver. Aí, foi numa conversa, a gente levei isso pro pessoal da organização. E a gente falou, não, bora colocar em prática. E aí, realmente surgiu dessa forma. No cadastramento, como o Gabriel falou, tem todo esse passo a passo. Então, assim, no cadastramento a gente viu essa necessidade. Por isso que eu, particularmente, eu sou apaixonada pelo dia do cadastramento. Eu acho uma coisa muito importante e especial, porque a gente tem esse momento de voluntário com o beneficiário. Então, você acaba que a gente consegue escutar um a um e ver realmente a verdadeira necessidade. Às vezes, a necessidade em uma ocupação não é a mesma em outra.
Então, eu acho que essa é a parte mais importante, assim, do cadastramento, porque você consegue ver a necessidade realmente do que a pessoa está precisando ali, naquele local. Exatamente. Você consegue ter uma visão do que é que ali você vai estar ofertando, oferecendo para esse público, né? E falando em ofertar, o que vocês vão estar ofertando nesse dia? Vai ser o quê? Uma ação voltada para higiene pessoal, cuidado, prevenção? Ó, a gente sabe que essas mulheres, às vezes, muito novas, inclusive, já mães de 2, 3 crianças, mães solo, às vezes elas deixam de cuidar de si para cuidar das crianças, cuidar de uma casa, de um emprego. Então, a gente quer levar esse assunto para elas. Então, a gente vai ter, assim, serão como se fossem sessões. As mulheres passarão por sessões onde, em cada sessão, elas vão discutir um assunto necessário para elas e para os filhos. Então, entre os assuntos, a gente vai ter a importância do aleitamento materno, desse suporte para crianças recém-nascidas nesses primeiros meses de vida. A gente vai ter também, como já foi falado, a oficina para ensinar elas a manobra de desengasgo, porque às vezes, numa situação de desengasgo, uma criança pode vir a óbito, infelizmente, a ajuda às vezes pode demorar a chegar alguém capacitado. Então, às vezes é algo simples, mas quando a pessoa não sabe, acaba se desesperando. A gente também vai ter ali, vamos falar sobre métodos contraceptivos para essas mulheres, para essas jovens, para que elas entendam o que está disponível para elas no SUS, como que elas podem se proteger. Também vamos falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, para que elas consigam se cuidar. Falar sobre a saúde da mulher em relação a câncer de mama, como fazer o autoexame, como em casa mesmo identificar alguns sinais que podem indicar algum problema, câncer no colo do útero. Então, assim, é nessa parte que entram os estudantes de medicina e os médicos, que têm esse tato, que têm esse conhecimento técnico para, caso elas vão estar lá ouvindo, se identifiquem com alguns desses sintomas, elas vão saber que precisam procurar uma ajuda, uma unidade básica de saúde, que elas precisam buscar ali algum tratamento para, quem sabe, identificar uma doença de forma precoce, ou para que ela saiba como se tratar. E em meio a tudo isso, a gente também vai ter a disponibilização de kits, que sempre são montados, seja em ações de alimento, a gente sempre monta algo para dar essa ajuda a mais. Então, as arrecadações que nós fizemos com doações, com itens, então nos kits para as mulheres, ali vai ter absorvente, vão ter itens, escova de dente, itens de higiene, sabão líquido, creme dental. Para as crianças também vão ser disponibilizados com fralda, pomada para assadura. Então, coisas que são essenciais que às vezes falta. Então, assim, o nosso papel ali é dar essa instrução, para que elas saibam o que fazer, saibam se cuidar, às vezes elas não sabem, e também dar esse kit para dar uma força a mais, que às vezes falta dinheiro para comprar uma fralda, alguma coisa que a gente sabe. Você é mãe, você sabe como às vezes pode apertar e faltar alguma coisa. Com toda certeza, vocês vão estar propiciando a dignidade, o básico de uma dignidade, porque às vezes até a gente como mãe, dona de casa, cuida de família, trabalha fora, muitas vezes a gente deixa de se cuidar. Agora imagina quem está em alta vulnerabilidade, onde não tem onde morar, não tem o que comer, tem que se preocupar com o cuidado com a criança, a escola, a saúde, o que ele vai comer hoje. A verdade é, vocês que estão de frente nisso, o que é que ele vai comer hoje? Porque quando eu passo nas ruas de carro e eu olho aquela situação, crianças ali embaixo de árvores, lençóis, pedaços de madeira, montando ali um abrigo, né? Eu fico assim, meu Deus, ajuda de alguma forma. Quando a gente tem, eu costumo ofertar comida, porque eu acho que não pode faltar comida, é o principal, né? Quando falta alguma coisa, às vezes eu vejo alguma coisa, você já comeu hoje? Não. Nossa, corta o coração. A gente que é mãe, meu Deus, eu não me via vendo um filho meu passar por uma situação daquela, e tantas mães passando por isso. Então a gente, como ser humano mesmo, cada um que puder fazer sua parte, ajudar, não só os de fora, os daqui também, todos que vocês veem passando necessidade, de algum tipo de dificuldade, a gente tem que ter essa empatia, a gente tem que ter esse amor no coração, essa caridade. E a ONG vem fazendo isso, né? É o que a Yara falou até mesmo, a gente tem tanto, a gente vê essa situação, a gente não, às vezes no dia a dia a gente não se dá conta, mas a primeira ação que eu participei, algo que me tocou tanto foi que era uma ação de alimentos, a gente foi doar cestas básicas ali para eles, e um diferencial das cestas básicas é que a gente conseguiu doar cartela de ovos. E ver aquelas pessoas
tão gratas, saindo com um sorriso no rosto porque ganharam uma cartela de ovos. Então, assim, às vezes pra gente, são só ovos, mas pra eles faz uma diferença. E enorme. Então, assim, o que a gente tem sobrando, que a gente não dá tanto valor, às vezes, pra outra pessoa, é tudo que ela precisa pra passar a semana, por exemplo. Com toda certeza, viu? É como você diz, Gabriel, o que é pouco pra gente, pra eles é muito, e faz uma diferença tremenda, porque eles estão ali, a palavra já fala, vulnerabilidade. Estão sem assistência, sem nada, sem casa, sem comida, sem assistência médica. A ONG vem fazendo esse trabalho, e que surjam mais parceiros para ajudar, que surjam mais pessoas com atitudes como essa, né? Que isso é uma atitude muito nobre. Você parar de se importar só consigo mesmo e parar para pensar no outro também que não tem, porque a nossa desigualdade social, ela só aumenta e está cada dia maior. E muitas pessoas não têm culpa de terem chegado àquele ponto ali. E aí que a gente deve, como ser humano, ajudar uns aos outros. Eu acho isso super válido, eu acho isso super bonito. Quando eu vejo acontecer, meu coração se enche, mas, nossa, isso é maravilhoso. E o que é que vocês esperam, né, dessa ação, que as mulheres levem dessa ação, além dos kits de higiene? A gente quer realmente que elas absorvam aquela informação tão importante que a gente está levando, sabe? De fato, é que elas, por exemplo, as que têm criança pequena, aprendam de fato a manobra, para justamente como o Gabriel falou, se precisarem, que espero que nunca precisem, mas caso um dia precisem... Mas acontece muito. Caso um dia precisem, realmente saibam o que fazer, porque eu acho que isso é o que a gente mais, assim... se preocupa, de fato, de que aquilo que a gente vai passar seja absorvido por elas. Por isso que a questão da capacitação, porque como o Gabriel falou, eles vão ter a parte técnica, mas às vezes precisa da parte do tato, às vezes nunca participou de uma ação social, então a gente tem todo esse cuidado, porque já são pessoas em vulnerabilidade, então a gente precisa ter esse cuidado na hora de passar essa informação. Então, o que a gente mais quer nessa ação, de fato, é passar essa informação de uma forma que elas consigam absorver. Por isso também vai ter gente que realmente consegue desenvolver bem o espanhol, porque como eu falei, tem a questão do migrante, mas também tem a questão dos brasileiros, e a questão dos migrantes precisa ter alguém que consiga, de fato, traduzir para eles, para poder passar aquela informação de uma forma adequada. Tem aqueles que já estão bem inseridos, né? Já estão falando assim bem o brasileiro, e tem aqueles que estão recém-chegados, que estão com o idioma deles ainda muito, muito portunhol, e aí a gente não entende muito. E essas pessoas já passaram por tanta coisa. Exato. E aí, às vezes, tem medo de conversar sobre algo sensível como saúde sexual, sobre saúde íntima, com um desconhecido, com um estudante que nunca viu. Então, assim, esse tato que a Yara falou é muito importante para que elas consigam absorver aquilo e, quem sabe, tirar dúvidas, trazer situações que talvez elas não trariam, caso a gente não tivesse essa capacitação. Porque chegar uma pessoa falando, câncer de mama é isso, isso, isso. Câncer de colo de útero é isso, isso, isso. Métodos, mas elas não tem que ter um tato especial para essas mulheres que já estão ali, às vezes, traumatizadas com outras situações, que se defendem, às vezes, são mães solteiras, então, assim, já se blindam de muita coisa. Então, é preciso saber falar para que elas consigam receber essa... A própria migração já é um trauma, né? Ela já vem de lá com muitas dificuldades, inúmeras dificuldades. Uma vez, só contar aqui uma experiência para vocês em relação a migrantes. Eu recebi um convidado aqui na nossa mesa de conversa, ele é até um artista. Ele falou que contou um pouquinho da trajetória, ele não se aprofundou muito, porque foi uma história muito sofrida, assim como de tantos. Ele falou que ele tinha vergonha de abrir a boca para falar e as pessoas perceberem que ele era venezuelano. Eu falei, mas por quê? Ele disse, porque as pessoas têm muito preconceito da gente, ninguém gosta da gente assim. Você não pode falar por todo mundo, nem todo mundo é assim. Tem muitas pessoas boas que têm empatia, né? Não se sinta rejeitado. Você tem seu espaço, é um direito seu. E aí a gente foi conversando, mas aquilo me marcou de uma tal maneira. E ele falava, e eu já percebi muitas pessoas que se calam, não querem que a gente ouça a voz dele, por medo de represária, por medo de opressão, por medo de preconceito. Eu já percebi muito essa situação, e isso entristece, né? Porque às vezes você não tem esse sentimento. Você ama todos por igual, independentemente da situação, independentemente de qualquer coisa. E agora que caso alguém se identifique, né, com a causa e queira contribuir, como é que pode fazer aí uma doação para a ONG Eu Me Importo? Nós temos o Pix da ONG, mas assim, antes de tudo, eu queria que uma pessoa realmente conhecesse a gente também por foto, Vocês né? Têm um Instagram? Temos um Instagram. Já fala o Instagram que é pra gente seguir e conhecer o trabalho de vocês. Quem quiser conhecer a
EMI, underline, ONG, que eu me importo, né? A gente chama de EMI carinhosamente. E lá a gente tem todas as atualizações sobre essa ação de sábado, sobre outras ações, ações antigas, a gente está reestruturando lá tudo para que fique fácil também para quem quiser ajudar. Exatamente. Maravilha. Então lá você pode entrar, você vai ter foto, tem Reels, tem um pouquinho de tudo lá para conhecer a gente, né? As ações que a gente tem feito. E se identificar, quiser ajudar, lá tem um postzinho com o nosso Pix. Também, se quiser mandar uma mensagem, um direct pra gente, lá tem todas as informações. Quiser ajudar de todas as formas, Exatamente. vocês estão abertos lá. É respondido no direct quando manda mensagem logo? É respondido. Beleza. E assim, é como o Gabriel falou, tem toda uma etapa pra gente realmente participar como voluntário. Mas a gente sempre, quando faz a chamada, divulga lá. Então, se você quiser ser voluntário, alguma coisa assim, entre em contato lá com a gente, que a gente, quando tiver a chamada para voluntários, a gente convida a pessoa a participar do dia da conversa que a gente tem. Mesmo que essa pessoa ela não possa estar lá presencialmente, mas ela pode estar mandando a ajuda de qualquer forma, né? Sim. Exatamente. Muito bom. O que vocês diriam, né, para quem quer ajudar, mas acha que não tem tempo nem dinheiro a oferecer? O que pode de outras formas estar ajudando mais? Porque já pode ir como voluntário, profissional de cada área, né, que pode estar ofertando os seus serviços, pode estar mandando Pix. Em relação a roupas, né, que ainda estejam ali em bom estado, pode estar fazendo doação, pode estar mandando Pix. Em relação à alimentação mesmo, às cestas básicas, tudo isso vocês recebem? Sim, nós recebemos. Se quiser, como o Gabriel falou, se a pessoa não quiser, não puder, no caso, né, doar de fato o dinheiro, quiser comprar e entregar pra gente, não tem problema nenhum. Nós aceitamos doações também, seja de roupa, de alimento, de itens de higiene pessoal. E também, caso, como você falou, caso a pessoa não tem tempo, também não tem dinheiro, se puder divulgar a gente na rede social, Ótimo, postar um vídeo nosso, compartilhar, já tá de grande ajuda, porque já nessa divulgação, outra pessoa que talvez que tenha condição de ajudar a gente consiga nos apoiar. Então, Exatamente. qualquer ajuda é formando, bem-vinda. Vai formando essa teia aí de comunicação e um vai chegando no outro, boca a boca também, e vai se ajudando. Exato. A gente pode ajudar dessa forma a compartilhar. Já quero seguir, já quero compartilhar vocês. E tem muito essa ideia que você falou, eu não tenho como ajudar. Mas acho que quase todo mundo tem como ajudar. Nessa ação agora a gente está doando até pasta de dente. Quanto custa uma pasta de dente? Eu quero doar uma pasta de dente. Já é algo a mais que a gente... Então, assim, já é uma ajuda. Não tem esse mínimo. Para você ajudar a ONG tem que doar no mínimo R$100. Não tem essa meta. A nossa meta é que todas as pessoas ajudem, porque às vezes nas ações a gente tem que acabar tirando do nosso próprio bolso. Exato. Porque a gente tem nossas metas. As doações, elas têm um padrão. Então, assim, os kits doados todos são iguais. Então, a gente não tem como... a gente arrecadou tanto, não deu para comprar. Vamos montar tantos kits assim, Não, a gente sempre vai completar. Só que nem sempre dá. A gente passou até um tempo aí no início do ano com as ações um pouco paradas, porque a gente estava com essa dificuldade de conseguir doações e não tem como a gente voluntário tirar tudo do próprio bolso, porque são ações caras. Então, daqui a pouco vai ter a ação do Dia das Crianças, por exemplo, em outubro, que é uma ação muito cara. Que aí envolve criança, brinquedo, comida para as crianças, brincadeira, brinquedo. Então, assim, tem um gasto muito grande. Então, assim, tudo que as pessoas puderem ajudar, cada doaçãozinha já faz uma diferença muito grande. Com toda certeza. É como a gente falou anteriormente. Pra gente não faz tanta diferença. A gente, graças a Deus, tem, né? Eles não. Uma pasta de dente, às vezes não tem uma pasta para escovar os dentes, uma escova, né? Um absorvente para a mulher que ela necessita, um sabonete para tomar um banho. E isso tudo faz uma enorme diferença. O que vai nos kits, gente, assim, para a pessoa ter uma ideia do que ela pode estar doando? Tá. No kit para a mulher vai pasta de dente, a escova de dente, absorvente. Também tem a gente conseguiu um perfumezinho, não sei se eu vou conseguir explicar direito, mas é aquele perfume individual. Perfume de bolsa. Isso, obrigada. Perfume de bolsa. Tem sabonete, né? E sabonete líquido. E sabonete líquido de íntimo. Exatamente. Muito E bom. aí... No das crianças, aí vai fralda, já contado ali o tamanho das crianças, os kits das crianças já são nominais. Então, por exemplo, tal criança que é maiorzinha, a gente tem o kit daquela criança com a fralda maior. Aí vai pomada de assadura, vai itens que essa criança precisa para um dia a dia que às vezes falta na casa da mãe.
fralda, lenço umedecido e pomada. Se eu não estiver enganada. Esses são geralmente os mais básicos, né? Mas você que é mãe tem ideia do que é que uma criança precisa, né? Precisa de muita coisa, a gente sabe, mas pelo menos ali o mínimo, o básico, né? Que é a higiene básica que tem que ter. Que quem está ali na rua, que não tem uma água, não tem um banheiro, não tem um chuveiro para estar se higienizando, essas pessoas ainda encontram uma forma de estar ali se higienizando seus filhos. A ONG vem com esse trabalho de doação, mas você também pode entrar aí com outras ações, com outras ideias, ofertar ajuda de todas as formas possíveis, porque quem está passando necessidade é para ontem, né? A gente fala, até a presidente falou na capacitação que a gente teve essa semana, que a ONG tem um trabalho emergencial. Por quê? Porque quando a gente recebe um pedido de, por exemplo, comida, não tem como a gente esperar 1, 2 semanas para para ajudar aquela pessoa. A pessoa está com fome hoje. Exato. Então, assim, a gente sempre tem um grupo, então os voluntários, às vezes, sem nem passar pela diretoria, falam assim, olha aqui, manda foto. Tô levando essa cesta básica para a família tal que está precisando. Os próprios voluntários têm isso, porque é algo para ontem, assim, todo mundo come todo dia, pelo menos 3 vezes. Exato. Então, assim, não tem como a gente esperar. As ações de brincadeira, de brinquedos, às vezes pode esperar um tempinho, um tempo maior de arrecadação, mas alimento é todo dia, a gente precisa comer todo dia. Então tem gente que às vezes não comeu ontem, não tem como passar 2, 3 dias sem comer. Exatamente. A gente que faz as nossas refeições todo santo dia, né? Graças a Deus. Passou da hora de comer um pouquinho ali, tem neguinho se tremendo. E agora quem faz só uma refeição no dia? Só aquele pouquinho que recebeu, ou às vezes nem isso. Agora imagina uma criança. Gente, eu não gosto nem de pensar. Então vamos ajudar, você que acompanha a Rádio Defensoria, compartilhe essa informação. Olha, a gente está no YouTube, no Deezer, no Spotify. Você já compartilha essa informação, porque sempre essa informação vai parar ali no ouvido, nos olhos de alguém que quer ajudar, que quer somar, alguém que não gosta de ver pessoas passarem necessidade. Então a gente está aqui para isso, para passar informação e receber de volta aí a ajuda de você que tem um coração grande. Então já soma aqui com esse pessoal. Eu gostaria que vocês deixassem aí uma mensagem final e reforçassem o convite até mesmo de pedido de ajuda. Bom, novamente queria agradecer de fato o espaço, agradecer realmente poder conversar um pouco contigo e passar essa informação para todo mundo. Quem tiver, assim, quem essa mensagem tocou o coração, por favor, entra no nosso Instagram, olha lá as nossas ações que a gente já fez. Se puder ajudar, como eu falei, seja mandando um pix, seja querendo ser voluntário, manda uma mensagem pra gente, ou até mesmo divulgando. Qualquer ajuda é bem-vinda. De fato, como o Gabriel falou, a gente precisa, é muito pouco que a gente precisa, assim, se somar um pouquinho em pouquinho, tudo dá certo. Então, assim, exatamente. De fato, se cada um que estiver escutando a gente puder ajudar um pouquinho, a gente já consegue fazer muita diferença. Com toda então, certeza. É só acompanhar realmente, ajudar não só nessa ação de sábado, porque para a ação de sábado a gente já está quase tudo pronto, a gente se organiza com um tempo de antecedência. Mas sempre tem alguém precisando, sempre tem ações, a gente já tem nosso calendário de ações até o final do ano. Então, se você que está ouvindo, você que está assistindo pelo YouTube, entra lá, mi_ONG, manda uma mensagem, manda sua ajuda. Caso você tenha uma empresa, você tem como ajudar de alguma outra forma. Se você tiver algum serviço que você oferece, que às vezes pode ser útil em alguma ação, pode mandar mensagem. E também, para caso você precise de ajuda, você também pode procurar a gente, porque a gente sempre tem essas portas abertas para tentar ajudar todo mundo que precisa. Maravilha. Eu quero agradecer e dizer que o nosso Entrevistas DPE está sempre de portas abertas. Se tiverem mais ações, voltem aqui, vamos divulgar a ação, vamos compartilhar. Eu já vou seguir, já vou compartilhar. Eu espero que você também que esteja nos assistindo, nos acompanhando, já compartilha, já passa para outra pessoa. Se você quiser ajudar, seja muito bem-vindo. A outra pessoa também que chegar essa mensagem até ela, também vai tocar o coração e ajudar. Vamos unir forças aí e ajudar o nosso próximo, que isso é muito importante, isso é muito nobre, é muito bonito e é muito necessário. A você que nos acompanhou, meu muito obrigado. Fica aqui a minha gratidão a você, Yara, a você, Gabriel. Obrigado. Volte sempre. Muito obrigada. Ao Entrevistas DPE. Eu sou a Adriana Carla, com mais um Entrevistas DPE. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Compartilha e até a próxima. Tchau, tchau.